Como está a tua obediência perante Deus? Hoje eu quero chamar a tua atenção para a história de uma viúva e as 7 lições que devemos tirar dessa história. Essa história se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Vai falar da viúva. Essa mulher tinha perdido seu marido, essa mulher estava prestes a perder os seus filhos, mas essa mulher, ela seguiu passo a passo daquilo que o profeta, o homem de Deus, Eliseu, tinha instruído a ela. Primeiro ela chegou desesperada, questionando, falando a Eliseu que o marido dela serviu a Deus fielmente a vida inteira. Ou seja, no coração dela ela poderia estar se perguntando: ah, profeta, será que valeu a pena? Olha, o meu marido foi fiel ao teu Deus, foi temente a vida dele inteira. E agora que ele morreu, os credores vão levar os meus filhos. Mas quem sabe essa mulher também não sabia do que está escrito lá em Salmos 37, versículo 25, onde fala que ele foi jovem, hoje ele é idoso, ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E quem sabe o desespero estava tão grande na vida daquela mulher que ela não conseguia nem enxergar a direção. Então ela foi correndo pedir um auxílio ao profeta. Mas o que mais me chamou a atenção é que essa mulher, mesmo em toda dificuldade, mesmo em meio ao caos que ela estava vivendo, ela decidiu obedecer a tudo que o profeta lhe falou. Primeiro o profeta lhe perguntou: o que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada além de uma botija de azeite. E muitas das vezes é esse nada que nós temos, que Deus quer pegar e quer nos honrar. Ah, eu não tenho nada, eu tenho o meu tempo. Ah, eu não tenho nada, mas eu tenho uma voz. Eu não tenho nada, mas eu posso fazer algo para Deus. E é desse nada que Deus vai te pegar e te fazer uma pessoa vitoriosa, assim como fez com aquela viuvinha. Aquela viuvinha não tinha nada, além de uma botija de azeite. E foi daquele nada que, segundo ela tinha, foi que onde aconteceu todo o milagre da vida dela. E Deus só precisa que a gente dê o nosso nada. Ai, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu tempo. Eu não tenho nada, Senhor, mas eu tenho as minhas mãos, eu tenho as minhas pernas, eu tenho o que o Senhor precisar para mim ir. Esse aqui é o meu nada, porque eu não sei fazer, mas o Senhor me aperfeiçoa. E se aquela viúva ficasse dentro de casa só esperando os credores levar, porque ela não tinha nada, certamente ela seria uma viúva derrotada. Mas quando nós decidimos ler a palavra, obedecer o que o Espírito Santo ele nos direciona, daquele nada que segundo nós temos, Deus pega e faz um tudo. E o profeta, Deus deu a ela mais uma dica: vá. Pega muitas vasilhas emprestadas. Não pegue pouca. Ele ainda avisou a ela: pegue muitas vasilhas. Outra segunda que nós tiramos desse texto é que ela era uma boa vizinha. Imagina se ela era uma má vizinha. Imagina se ela fosse aquela pessoa que briga, que fala, que não se dá bem com ninguém. E na hora do milagre que ela estava precisando, certamente as vizinhas não iriam ajudar. Como diz lá em Hebreus 12:14, no que depender de você, viva em paz com todo e sede santos. Então, no que depender de mim e de você, vamos ser uma boa vizinha. Vamos ser como essa viúva. Manter uma boa relação com a nossa vizinhança. Porque quando o dia que nosso milagre chegar, se a gente precisar de bater na porta dos nossos vizinhos vão nos receber. A quarta lição que eu tiro desse texto, e para mim é mais importante, é que o profeta fala com ela: vá, pegue as vasilhas, entre na tua casa, tu e teus filhos, e feche a porta. Esse fechar a porta aqui, eu entendo que é como secreto. Cada um de nós devemos ter o nosso secreto com Deus. Quando o teu milagre estiver sendo gerado, ninguém precisa saber. Enquanto o teu milagre estiver sendo gerado, você não precisa contar para ninguém. Fecha a tua porta. Tem pessoas que não suportarão ouvir você contar o teu milagre. Tem pessoas que não vão suportar o processo que você está tendo para chegar no teu milagre. Então é a importância de você entrar e fechar a porta. Imagina aquelas pessoas olhando, vendo aquela mulher enchendo a sua casa de vasilhas. Imagina a mente daquelas pessoas, iam chamar de loucas, ia chamar de muitas outras coisas, porque o marido tinha morrido, os filhos estavam prestes a ser levados para ser escravizados, para pagar a dívida do pai dos meninos.
E aquela mulher ali começa do nada a pegar vasilhas emprestadas, mas até então a mulher não tem nada. E agora já está pedindo olhos, vasilhas emprestadas. O que será que está acontecendo aí dentro? Então, e às vezes uma palavra nos desanima, uma palavra nos coloca para baixo. E é por isso que Deus fala, entra e fecha a porta. Tenha o teu secreto com Deus. Não precisa contar para ninguém não. Quando o teu milagre chegar, todos verão. Mas por enquanto, entra e fecha a porta. Porque o que ninguém vê, ninguém amaldiçoa. O que ninguém vê, ninguém dá palpite. O que ninguém vê, ninguém vai tentar te desanimar. Então, entre para o teu quarto. Fecha a tua porta. A quinta lição que eu tiro é a obediência dessa mulher. Era uma mulher obediente em tudo. Eliseu era um homem de Deus, era um profeta, mas ele era um homem acima de tudo. E essa mulher decidiu obedecer passo a passo que aquele homem estava falando. E muitas das vezes o próprio Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco, e nós nos achamos no direito de questionar o que o Espírito Santo falou com a gente. Essa mulher, essa viúva, ela não questionou, ela simplesmente obedeceu. A sexta lição é a limitação que nós damos a Deus. Note que enquanto o azeite tinha vasilhas vazias, o azeite estava caindo. O azeite estava jorrando. Mas quando os filhos falou para ela, as vasilhas acabaram, o azeite cessou. E muitas vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas. O Espírito Santo quer nos encher, quer nos moldar, quer nos limpar, quer nos lavar. E a gente fala, ai Senhor, até aqui tá bom, aqui já chega. Então Deus vai lá e cessa, mas não limita a presença de Deus na tua vida. Não limita o trabalhar do Espírito Santo na tua vida. Ele quer te encher, ele é fonte inesgotável. E essa fonte inesgotável quer te encher. Então não limita, não limite o trabalhar de Deus na sua vida. E quando te encher, faça como aquela mulher, uma vasilha encheu várias. E quando você estiver cheio, o que está em você vai transbordar. Aquela mulher só tinha uma vasilha. E dessa vasilha encheu todas as vasilhas. Então seja esse vaso cheio de azeite para o reino de Deus. E não permita que as pessoas cheguem até você e voltem vazios. Certamente aquela mulher devolveu aquelas vasilhas para a sua vizinhança com um pouco de azeite também. Então não permita que quem chega perto de você saia vazio. Se chega alguém atribulado, angustiado, o azeite que está no seu vaso dentro de você, faça com que transborde e encha também a vida daquele que chegou ao seu lado. Se encha a ponto de transbordar e encher também quem está ao seu lado. A sétima lição que eu tiro desse texto e a última é que ela, mesmo com toda orientação, ela não sabia o que fazer ainda. Note que quando isso tudo acontece, ela volta ao profeta e pergunta assim, profeta, e aí? Eu já enchi, já fiz o que o Senhor pediu. E agora? O que eu devo fazer? Assim a gente devemos ser. Assim precisamos ser diante de Deus. Vamos perguntar mais ao Espírito Santo qual é a vontade dele. O Senhor te dá um direcionamento, faça, mas se no caminho há dúvida, volte e pergunte para ele, sim, Espírito Santo, como eu devo agir, como eu devo fazer. Não tome decisões precipitadas. Aquela viúva, ela não tomou decisões precipitadas. Ela precisou da orientação daquele profeta. Peça a orientação do Espírito Santo em tudo que você for fazer. Quando você não saber o que fazer, peça ao Espírito Santo e ele terá prazer em te guiar. Ele terá prazer em fazer com que você acerte o caminho. Eliseu aqui para mim representa o Espírito Santo de Deus. Assim como ela confiou no profeta e obedeceu em tudo que ele lhe orientou, confie no Espírito Santo e peça direção em tudo que você for fazer na sua vida. E seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja obediente, assim como aquela viúva foi, obedecendo em tudo a Eliseu. Seja obediente ao Espírito Santo de Deus e ele te mostrará coisas grandiosas. Coisas que você nunca nem imaginou. É o que o Senhor tem para você. Mas seja obediente. Pegue esta lição dessa viuvinha. Ela tinha tudo para dar errado, mas ela decidiu obedecer e tudo deu certo na vida dela. Ela não perdeu os filhos. Ela não morreu de fome. Porque ela pagou a dívida do seu marido. E o que sobrou, segundo a ordem do profeta, era para ela sobreviver com o que sobrou.
Então a multiplicação ali naquele lugar foi muito grande. Apenas por uma obediência e apenas por ela não tomar decisões precipitadas e ir atrás de quem tinha uma palavra para dar a ela. Vai atrás de quem tem uma palavra para te dar, que é o Espírito Santo de Deus. Não tome mais decisões precipitadas nem decisões por conta própria, mas vá ao Espírito Santo quando você não saber o que fazer. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.